Boa noite, Gê, tudo bem com você? Como é que estão as coisas aí pro BH? Boa noite, Sandro. Tudo bem com você? Aqui tá Tudo tudo bem, ótimo. graças a Deus. Que bom, que bom. A Ana chegando aí também para o nosso encontro da noite. Boa noite, Ana. Seja bem-vinda. Boa noite, amigos. Boa noite, Aninha. Tudo bem? Tudo bom? Então tá bom. A gente estava conversando aqui. Eu vou fazer a prece inicial que o Sandro pediu. Você quer fazer? Não, amigos, hoje eu entrei isso realmente só para ouvir. Então tá bom. Vamos fazer então. Obrigada. Por nada. Então vamos lá. Levemos o nosso pensamento a Deus, nosso Mestre Jesus, pedindo a espiritualidade amiga aqui presente, que nos intua, que derrame sobre nós as bênçãos necessárias, que as nossas palavras sirvam de luz para os nossos corações, para aquilo que cada um está passando no seu dia a dia, que nos fortaleça, que nos sirva de sustento e de alimento para as nossas almas. Agradecendo ao Pai misericordioso por mais uma vez termos a oportunidade de estarmos aqui reunidos, conhecendo um pouco mais da palavra, conhecendo um pouco mais dos exemplos que Jesus nos deixou para seguirmos com humildade, para seguirmos com assertividade no caminho, para que nós possamos progredir moralmente e espiritualmente. Nós sabemos que estamos num mundo de provas e expiações, que muitas aflições nos são colocadas no caminho, muitas provas nos são colocadas, mas que nós saibamos tirar as melhores experiências e aprendizados de cada um desses acontecimentos. Que não seja apenas prova e expiação, mas que seja uma oportunidade de crescimento espiritual, que seja uma oportunidade de burilar nosso espírito, de minimizar as faltas que nós possamos ter cometidos nessa ou em outras existências, de amansar o nosso coração, de fazer com que o amor cubra a multidão de pecados, de fazer com que nós tenhamos realmente êxito com o que viemos cumprir aqui nessa encarnação. Muito obrigada, Jesus, pela oportunidade. Muito obrigada pelo sustento. Muito obrigada por nos amparar, por nos dar todo subsídio que nós precisamos para enfrentar as nossas lutas, as nossas tribulações, por colocar amigos que são luz, por colocar nas nossas mãos, às vezes, uma live, um evangelho no lar, um livro, sempre um consolo que nos chega através da vossa bondade para iluminar nosso caminho e para tornar mais leve. Gratidão, Senhor Jesus. Ampare-nos no nosso estudo de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Assim seja. Então, dando sequência à leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, eu vou ler itens 1, 2, 3 e 4. Então, bem-aventurados os que são misericordiosos. Perdoem para que Deus possa lhes perdoar. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque eles próprios alcançarão a misericórdia. Mateus 5, 7. Item 2. Se perdoarem as faltas que os homens cometem contra vocês, também receberão o perdão de meu Pai Celestial. Mas, se não perdoarem os homens quando forem ofendidos, meu Pai Celestial também não os perdoará. Mateus 6, 14 e 15. Item 3. Se um irmão pecou contra vocês, vão e acertem a falta em particular com ele. E se ele ouvir, terão ganho o seu irmão. Pedro, aproximando-se de Jesus, perguntou: Senhor, quantas vezes terei que perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? Será até 7 vezes? E Jesus lhe respondeu: Você deve perdoá-lo não apenas 7 vezes,
mas sim 70 vezes 7. Mateus 18, 15, 21 e 22. Item 4. A misericórdia é o complemento da doçura, pois aquele que não for misericordioso também não será manso nem pacífico. A misericórdia consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor são próprios de uma alma sem elevação e sem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio de uma alma elevada que está acima do mal que lhe queiram fazer. A alma que odeia é sempre ansiosa. Sua sensibilidade é sombria, desconfiada e cheia de amargura. A alma elevada é calma, cheia de mansidão e caridade. Infeliz daquele que diz: nunca perdoarei. Se não for condenado pelos homens, certamente será por Deus. Com que direito pedirá o perdão para suas próprias falhas, se ele mesmo não consegue perdoar as que os outros cometem? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limite, quando diz que devemos perdoar nosso irmão não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Existem duas maneiras bem diferentes de perdoar. A primeira é grande, nobre e verdadeiramente generosa, pois esquece o que passou e evita, com delicadeza, ferir o amor próprio e a suscetibilidade do agressor, mesmo que ele seja culpado. A segunda é quando aquele que se julga ofendido impõe condições humilhantes ao seu defensor, ao seu ofensor, fazendo com que ele sinta todo o peso de um perdão que irrita em vez de acalmar. Se estende a mão, não faz com bondade, e sim com ostentação, para que possa dizer a todos: vejam como eu sou generoso. Em tais condições, é impossível que a reconciliação seja sincera de ambas as partes. Isso não é generosidade. É antes uma maneira de satisfazer o orgulho. Portanto, aquele que possui uma alma verdadeiramente grande, em todas as disputas, se mostrará mais pacificador, mais tolerante e mais caridoso. Agindo assim, conquistará sempre a simpatia das pessoas imparciais. Que assim seja. Que assim seja. Então, que Jesus fala, né, da necessidade que nós temos de buscar sermos pacíficos, mansos e humildes, e perdoar as ofensas que são direcionadas a nós. Porque muitas vezes a gente aponta para o outro as falhas, mas a gente esquece de olhar para as nossas falhas, né? Tem aquela fábula que fala do que a pessoa está com um cabo de vassoura, né? E tem um saco aqui na frente, tem uma mochila atrás. O saco na frente é os defeitos do outro, que a gente está olhando para ele o tempo inteiro. Mas a mochila que está atrás, das nossas costas, que são os nossos defeitos, quanto a gente também erra, o tanto que a gente também magoa, ofende, às vezes sem intenção. Mas muitas vezes a gente também necessita do perdão. Então, se nós queremos que hajam com misericórdia conosco, nós devemos também fazer da mesma forma. Perdoar, não guardar mágoa, não guardar rancor, porque isso só traz amargura para o nosso coração. E também temos que ter muito cuidado para não perdoar da boca para fora apenas por aparência, para falar, eu sou boa pessoa, eu perdoo. Mas no fundo do coração está carregando a mágoa, está carregando o rancor, está carregando vontade de vingança, sentimentos que vão nos corroendo por dentro, né? E causando muitas vezes até doenças físicas, mentais e físicas, né? A falta do perdão é uma das causas de algumas doenças psicossomáticas. Então, é importante exercitar isso, mas exercitar isso realmente com brandura, com candura no coração, né? Praticando a empatia de se colocar no lugar do outro. Tá? E quando isso não é possível, praticar compaixão, né? Compaixão para comigo mesmo e para com o outro, né? Porque a situação aconteceu, né? E aí acabou que várias rusgas ficaram naquela relação, ficaram naquela situação, né? Porque, na verdade, quando é que o perdão se manifesta? Né? Quando é que o perdão aparece? Quando há relação entre pessoas. E, normalmente, esse ato de perdoar ou não perdoar se dá nas relações familiares, né? Nas relações
de cônjuges, né, entre marido e mulher, ou entre, enfim, né, cônjuges em qualquer instância, como é que está a sociedade hoje. E se nós não fizermos, eu posso dizer isso por mim, eu tenho uma mágoa muito grande ainda por algumas pessoas que eram relacionadas ao meu casamento, que hoje eu sou divorciado. Então, eu ainda tenho algumas mágoas, eu ainda não consegui perdoar. Enquanto tu vinha trazendo o texto, né, lendo o texto, eu fui me imaginando, poxa vida, como é que eu vou pedir perdão a Deus pelas minhas faltas, se eu não estou fazendo este perdão verdadeiro, esse perdão que ele coloca no texto como a segunda forma de perdoar, que é com candura, com brandura, com caridade, com docilidade, e não da boca para fora, como tu disse, né, Gê? Porque até então, né, conscientemente estava da boca para fora. A gente não se relaciona, eu e essas pessoas, a gente não se relaciona, não se enxerga mais, mas ainda devido às situações acontecidas no passado, ainda vem à tona. Né? E aí isso aí acaba que machuca, mas machuca mais a mim de não ter perdoado do que qualquer outra situação, porque nesse momento eu tenho que pensar também em mim, porque isso ainda está me machucando. Quando eu trago isso na memória, isso ainda me machuca, isso ainda causa indisposição interna. Independente se eu sei como é que está a situação do outro lado ou não, mas é em mim que dá as coisas. Então, a consequência física dá muito mais em mim, porque eu não me perdoei e não perdoei também eles nessa situação, né? Com relação à desculpa, por exemplo, a diferença entre pedir desculpa e perdoar é mais ou menos isso. Tu pede desculpa por alguma coisa quando tu te arrepende. Então, como eu não tenho contato mais com essas pessoas, eu posso aqui gentilmente, durante um evangelho, ou fazer uma leitura de um trecho do evangelho e intencionar isso para o universo, para Deus, pedindo perdão a elas, pedindo desculpa a essas pessoas. Né? E no texto fala também, quando tu tá em dívida com alguém, vá primeiro conversar com a pessoa em separado, vai pedir perdão, vai pedir desculpa em separado, para depois continuar a trajetória, né? Então... Eu acho também, sim, sabe, uma coisa que eu tenho feito muito, pedindo a Deus para amansar o meu coração, para levar essa mágoa, porque a mágoa, ela machuca a gente. Muitas sim. vezes o outro não tem nem dimensão da ferida que está dentro do nosso coração. Então, é um trabalho nosso, conosco mesmo. Mesmo porque eles falam muito sobre a questão até do câncer, né? Que muitos cânceres são originários pela mágoa, pelo rancor que a gente traz. Então, assim, pedindo a Deus para amansar mesmo o nosso coração, principalmente depois que a gente vai tomando consciência, né, das palavras de Deus, do modelo, porque uma coisa é quando a gente age sem ter consciência daquilo, a gente age naquele modo animalesco, né, primitivo, ignorante no sentido de ignorar, de não ter conhecimento da palavra. Outra coisa é quando você começa a ter vislumbrar os ensinamentos que Cristo nos deixou, né? Esses exemplos que ele nos deixou, o que ele espera de nós. Então, quando a gente tem a consciência, quanto mais será dado, mais será cobrado. Então, hoje a gente tem essa consciência, nós tivemos acesso a esse conhecimento, então nós devemos agir de posse do conhecimento. Não é uma coisa fácil, nós somos humanos, nós somos acostumados assim, né, com esse coração duro, aprendemos a querer dente por dente, olho por olho, mas é aí esse trabalho de nós, principalmente nós espíritas, de amansar o nosso coração, procurar a mansidão de Jesus e trazer, porque isso traz benefício para a nossa alma. Uhum. Né? E não dá para a gente ser hipócrita, né? Que nem os fariseus de antigamente, né? Pregar, fazer a pregação, distribuir a boa nova e no íntimo ser um prato sujo, um copo sujo. Túmulo caiado. Exatamente, sabe? Não adianta Exato. nada. Né? Dessa forma também é preferível dizer que assumir, dizer né? que é à toa, assumir que é à toa. Não é nem ateu, porque ateu tem convicção daquilo que não é.
Então, é à toa mesmo. Mas é importante a gente perceber que, ao exercitar o perdão, perdoar 70 vezes, 7 vezes, ser misericordioso sempre, só faz bem para nós mesmo, né? É para nós, sabe? Porque aí tu passa a te relacionar com as pessoas de uma forma mais pacificadora, mais branda. Olha, que legal. Fica à vontade, Ana, pode falar. É só para complementar que nós fazemos a oração do Pai Nosso, pedindo para Deus nos perdoar, né? Assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. Quer dizer, a gente mesmo já está fazendo essa equivalência na oração. Então, se a gente não perdoa, e a gente está pedindo a Deus que nos perdoe conforme a gente perdoa, então a gente já está sabendo que se a gente não perdoa, não vai rolar o perdão, né? A gente às vezes faz a oração meio que decorada e não percebe aquilo que a gente está falando. Na própria oração está dizendo. Uhum. Concordo com você plenamente. A oração do Pai Nosso, ela nos traz exatamente qual é que é a forma, né, que a gente tem de agir perante todas as situações corriqueiras da vida. Mas, como tu disseste, né, Ana, que normalmente a gente faz essas orações na decoreba mesmo, só dizer as palavras só por dizer, sem sentir as palavras, né, sentir o que aquela oração está dizendo. Você acaba nem percebendo que você está pedindo perdão para você, mas na verdade você está condicionando ser perdoado ao perdoar. E às vezes a pessoa reza no automático, né? Como você falou, na decoreba, e nem percebe. Uhum. Realmente assim mesmo. Jeito, quer fazer mais algum comentário? Quero não. Então tá, vamos seguir então para o livro Pão Nosso, escrito por Emmanuel, ou melhor, escrito por Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, tá aqui ele. Tá? Vou seguir na mesma metodologia da semana passada, vou ler o trecho então do item 37. Seria inútil. Respondeu-lhe, já vou-lo disse, e não ouviste. Para que o quereis tornar a ouvir? Isso está lá em João, capítulo 9, versículo 27. É muito frequente a preocupação de muitos religiosos ao sentido de transformarem os amigos compulsoriamente, conclamando-os às suas convicções particularistas. Quase sempre se empenham em longas e fastidiosas discussões, em contínuos jogos de palavras, sem uma realização sadia ou edificante. O coração sinceramente renovado na fé, entretanto, jamais procedem assim. É indispensável diluir o prurido da superioridade que infesta o sentimento de grande parte dos aprendizes. Tão logo se deixam conduzir a novos portos de conhecimento, nas revelações gradativas da sabedoria divina. Porque os discutidores de más inclinações se incumbem de interceptar-lhes a marcha. A resposta do cego de nascença aos judeus argustos e inquisidores é padrão ativo para os discípulos sinceros. Lógico que o seguidor de Jesus não negará um esclarecimento acerca do Mestre, mas, se já explicou o assunto, se já tentou beneficiar o irmão mais próximo com os valores que o felicitam, sem atingir o alheio entendimento, para que discutir? Se um homem ouviu a verdade e não a compreendeu, fortalece evidentes sinais de paralisia espiritual. Ser-lhe-á inútil, portanto, escutar repetições imediatas, porque ninguém enganará o tempo, e o sábio que desafiasse o ignorante rebaixar-se-ia ao título de insensato. Não percas, pois, as tuas horas em elucidações minuciosas e repetidas para quem não as pode entender, antes que lhe sobrevenham no caminho o sol e a chuva, o fogo e a água da experiência. Tens 1000 recursos de trabalhar em favor do teu amigo, sem provocá-lo ao teu modo de ser e à tua fé. Essa frase final diz tudo o que a gente precisa
que eu entendi de mais sagrado? Tens 1000 recursos de trabalhar em favor do teu amigo ou do teu próximo, sem provocá-lo ao teu modo de ser e à tua fé, sem impor o jeito que eu trato com as coisas e a fé que eu carrego para mim. Então, eu posso utilizar de outros recursos, né? Eu posso utilizar aí de outros recursos que eu tenho à minha disposição para conversar com esse irmão, né? Mas também tem aquele detalhe: vai conversar com ele se ele tiver ouvidos para ouvir. Se não tem ouvidos para ouvir, de nada adianta ficar falando, mesmo mudando os recursos, sem impondo para este irmão, para essa irmã, né, para essa pessoa, tu tem que ser espírita e tu tem que fazer desta forma, ou tu é espírita e tu não pode ter rituais para conduzir qualquer situação, né? Então, são dogmas das religiões que tu acaba impondo ao outro. Isso não é uma prática saudável, não é uma prática salutar, né? E é inútil, como diz no título do capítulo. Seria inútil propagar essa mensagem sem que haja realmente o entendimento da outra parte. E essa mensagem também ser passada sem superioridade e imposição. Até afasta, né, Sandro? Quando você quer impor, né, pela tua vontade, e a outra pessoa ainda não está pronta para receber, ou até estaria pronta para receber, não naquela linguagem que você está levando, né? Até, ao invés de aproximar, pode até afastar a pessoa, né? Com certeza. É o dito do engajamento. E essa questão que falou também, né, da pessoa não estar, você perder ali teu tempo e a pessoa não está aberta para isso, ainda não está no horário dela, é como a semente que cai na terra dura, né, que gastou a semente ali, você vai ficar jogando semente na terra que está, né, jogar no asfalto, para quê? Você vai perder teu tempo jogando a semente no asfalto? Não vai colher nada, vai perder teu tempo ali à toa, né? Além de perder o tempo, perde a semente, né? Sim, principalmente perde a semente. É isso aí, perde a semente. E mesmo, tu falaste de asfalto, mas mesmo quando tu semeia em terreno espinhoso, né? Também é a mesma, ou enfim, lodoso, que é difícil realmente, não que não seja possível a planta sobreviver, mas é muito mais dificultoso para que essa semente se desenvolva do que ela estar num solo fértil realmente, né? E também o tempo que você passa, né? Que você queira jogar um pouco de semente ali no terreno espinhoso, porque vai que, né, alguma coisa ali. Mas você perdeu o teu tempo, né, naquele lugar, e deixar de conduzir os seus esforços para uma terra onde você sabe que vai dar fruto, para ficar jogando a semente no asfalto, não adianta, né? Sabe, Ana, que aí me fez eu lembrar da história que Jesus fala sobre o pastor, tá? Que o pastor solta as 99 ovelhas que estão em seu poder e vai atrás da ovelha perdida, tá? E quando encontra, faz a maior festa porque encontrou a perdida. A semente que a gente joga, de repente, no lodo ou na espinheira, né? Esse resgate que a gente está fazendo dessa pessoa, né? Desse tempo. Então, talvez se a gente conseguir identificar o tempo suficiente para fazer esse resgate, para jogar essa palavra, para transmitir esse bom conhecimento, tá? Seja a chave do negócio, né? Porque aí não chega a ser uma perda de tempo, mas um tempo para um resgate mesmo, porque se a gente, na primeira dificuldade, largar de mão também de abraçar o irmão que sofre, aí a gente também não está sendo um bom religioso, né? Acho que a questão não é nem o não abraçar, é você abraçar, mas sem querer que ele te diga muito obrigado. Ou abraçar na hora que ele
tá ali querendo realmente um abraço. Às vezes você quer abraçar a pessoa não quer. Uhum. Né? Você vai oferecer o seu abraço sempre, mas a pessoa que tem que estar aberta para receber, né? Claro, com certeza. E tu sabe que, mesmo que... Eu até lembro do nosso lar, né? Quando André Luiz chega na espiritualidade e recebe a notícia que ele, mesmo com a conduta dele em vida, não sendo uma pessoa justa e misericordiosa, ele recebia orações de gratidão, certo? E ele se espantou justamente em quem é que era a pessoa que estava jogando a palavra, jogando aquela intenção e aquelas orações, depois quando estava desencarnado. Então, para ver como também a gente tem outros recursos que a gente pode lançar mão para poder ajudar o nosso irmão. De repente, não vai ser verbalmente assim como nós estamos fazendo essa ajuda, mas vai ser no momento de oração, no momento de intenção, que a gente vai jogar isso para Deus e os anjos guardiões para que intercedam em favor dele. Este é um outro recurso, sem que haja imposição do meu jeito de ser e do meu jeito de praticar a minha religiosidade. É uma ajuda indireta, né? Exatamente. Exatamente. Gê. Oi. Tu chegou agora, tu ouviu o Pão Nosso, né? Ouvi uma parte, minha mãe me chamou, eu tive que ir lá. Ah, não, tudo bem. O Pão Nosso eu ouvi todo, eu não ouvi os comentários seus. Não, se tu quiser comentar alguma coisa do que Não tu quero, entendeu não. do Pão Nosso. Não? Quero não. Então tá bom. Podemos seguir? Podemos continuar? Mais algum comentário, Ana? Não. Então tá bom, vamos lá. Vamos nesse momento, então, elevar o nosso pensamento ao Pai. Vou tentar ser o mais breve possível, tá, Gê? Vamos lá. Elevar o nosso pensamento ao Pai, sentindo aqui entre nós os nossos anjos guardiões nos abraçando, nossos mentores nos intuindo, formando assim essa egrégora de luz dentro dos nossos lares, pedindo ao alto que traga até este local as suas luzes de bênção, de amor, de paz, de sabedoria, de prosperidade e abundância, que saibamos colocar em prática tudo aquilo que refletimos na noite de hoje, e que possamos também distribuir esta boa nova para todos que estão ao nosso redor, intencionando essas benesses a todo o universo. Obrigado, Pai. Obrigado por sua presença constante em nossa vida. Obrigado por enviar até esta terra o seu Filho, Jesus Cristo, que é nosso modelo, nosso guia, nosso mestre. Obrigado por todas as oportunidades e todos aqueles irmãos e irmãs que fazem parte da nossa vida hoje e sempre. Peço aos caravaneiros do amor que aqui se encontram, que façam uma limpeza em nossos ambientes de todos os miasmas, formas, pensamentos e vibrações deletérias que foram construídas aqui através dos nossos pensamentos e das nossas atitudes dentro dos nossos lares. Que esses caravaneiros do amor também possam encontrar e também acolher qualquer irmão ou irmã que esteja conosco, que também foram atraídos pelos nossos pensamentos e as nossas vibrações até este local. Sabemos, Pai, que muitas vezes as nossas casas, os nossos lares são como faróis em meio da escuridão. São pequenos postos de passagem, onde reina o amor, a paz e as suas bênçãos, são atraídos esses espíritos, nossos irmãos, e que daqui são levados aos postos de socorro. Obrigado, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem proporcionado à nossa vida hoje e todo sempre. Que assim seja. Assim seja. Assim seja. Então, gente boa. Beijo. A todos até semana que vem, tá? Fiquem bem essa semana. Eu não ter precisado sair, tá? Beijo. Tchau. Tchau.